Olá, que bom que você está conosco, acompanhando esse momento de meditação na palavra do nosso Deus. Nós vamos refletir hoje sobre o texto da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 1 até o versículo de número 10. O tema, a fonte da salvação eterna. Que Deus, de fato, abençoe o nosso momento de reflexão. Amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs no Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós vamos refletir a palavra do nosso Deus sobre a carta aos Hebreus, o capítulo de número 5, versículos de número 1 até o versículo 10. O nosso tema, a fonte da salvação eterna. Estimados no Senhor Jesus, quando as crianças ouvem que não podem fazer determinada coisa e só poderão fazê-lo quando forem adultas, elas logo dizem assim: eu quero crescer logo, quero ser adulto também. Já adultos, quando surgem dificuldades, problemas, desafios, doenças, logo vão dizer assim: como eu gostaria de ser uns 10, 15, 20 anos mais jovem. Isso faria toda a diferença. Você e eu sabemos que fontes da juventude não existem. E que se elas existissem, na verdade, não teria água suficiente para todas as pessoas, para que elas pudessem matar a sede. A procura seria grande. Nos cinemas, a gente vê que esse tema também é bastante explorado. Quantos são os filmes que promovem uma volta ao passado, em que os personagens principais podem voltar no tempo? E quando nós assistimos filmes assim, logo nós pensamos: como isso seria bom para mim também? Como seria bom se isso acontecesse comigo? Eu faria isso e mais isso diferente. Não teria falado isso, não teria feito isso e assim por diante. Notaram que quando a gente começa a pensar sobre isso, nós esquecemos a idade. Não estamos preocupados com os nossos anos de vida, mas começamos a nos preocupar com o que nós fizemos ou com o que nós deixamos de fazer. Ou seja, lembramos de nossos erros, lembramos de nossas falhas, lembramos de nossos pecados. E nós estamos na Quaresma. Esse é um tempo importante para a igreja, para o povo de Deus, refletir justamente sobre isso, para valorizar o que Jesus fez por nós na cruz, para lembrar: eu sou pecador, eu erro a cada novo dia, mas em Jesus eu tenho o perdão completo, eu tenho o perdão total de todos os meus pecados. E na verdade não só agora, mas sempre a gente deveria fazer essa volta, a cada novo dia, voltar a Jesus, reconhecer que somos pecadores, que precisamos dele, que precisamos da sua obra em nosso favor. No texto bíblico de hoje, Hebreus, o capítulo 5, versículos 1 até o versículo 10, nós ouvimos o nosso Deus lembrando e falando sobre a função do grande sacerdote. No período bíblico, esses homens eram escolhidos por Deus e tinham a função de conduzir o povo de Deus durante o culto divino. Eles traziam as ofertas diante do altar do Senhor e ali essas ofertas eram queimadas em sacrifício a Deus. E esses sacrifícios eram oferecidos para perdão de pecados para o povo. Mas ouvimos na palavra de Deus que eles faziam isso
não somente para que o povo tivesse o perdão de seus pecados, mas também eles mesmos, os grandes sacerdotes, pudessem ter o perdão de pecados diante do Senhor. Lá nos versículos 1 e 3 do nosso texto, lemos assim: cada grande sacerdote escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Aqui fica bem claro que o grande sacerdote e o povo estavam no mesmo barco, estavam na mesma situação, estavam procurando a ajuda, o perdão, a misericórdia do Senhor. Estavam na mesma condição diante do Deus justo, do Deus perfeito. Um autor de um livro que eu estou lendo, ele fala sobre a vida cristã e de maneira especial sobre pastores e membros da igreja de uma forma geral. E ele destaca que todos são pecadores. E olha só o que ele diz sobre os pastores. Ele diz: sacerdotes não são perfeitos. Nenhum pastor é perfeito. Nenhum está sem pecado. Pastores cometem erros. Os casamentos e os lares dos pastores estão sujeitos às mesmas vulnerabilidades daquelas pessoas que eles servem. Nenhum pastor tem todos os dons necessários para o ministério. Nenhum faz tudo bem feito. Domingo após domingo, cada pastor se une aos seus irmãos da igreja, confessando os seus pecados e pedindo perdão. A Escritura nos lembra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até aqui a afirmação desse autor que eu estou lendo, e ela é verídica. Ela reflete bem o que a Escritura Sagrada afirma sobre os pastores, mas também sobre todo o povo de Deus. Assim como era no período bíblico, em que o grande sacerdote e o povo se uniam para trazer os sacrifícios para ter o perdão de Deus, assim também você e eu nos achegamos diante de Deus. E não só apenas aqui no momento de culto, mas a cada novo dia, Deus quer que nos acheguemos a Ele, buscando a sua misericórdia, buscando o seu perdão. E fazemos isso por quê? Porque em Jesus, você e eu temos a fonte da salvação eterna. Como nós ouvimos hoje no nosso texto, lá nos versículos 8 e 9, que diz assim: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não temos em Jesus a fonte da juventude, mas sim, nele temos algo muito melhor, a saber, que ele é a fonte da salvação eterna. Nele temos algo que não acaba com o tempo, que a idade não leva embora, ou uma enfermidade, uma tragédia. Em Jesus temos a vida eterna, a salvação eterna, oferecidas gratuitamente para você e para mim. Em Cristo, os teus e os meus pecados estão todos, de fato, perdoados. Em Cristo, há nova vida. Em Cristo, há a vida eterna. Em Cristo está cumprido o que o profeta Jeremias falou. Deus, na verdade, através do profeta Jeremias,
pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Isso ouvimos em Jeremias 31, o versículo de número 34. Assim, você e eu estamos diante do nosso Deus, perdoados, reconciliados, em paz com Ele, com a paz verdadeira que só Jesus de fato e de verdade pode nos dar. Mesmo estando ligados à fonte da vida, fonte da salvação eterna, que é Jesus, nós temos que tomar cuidado para não cair diante de duas tentações. E eu quero citá-las aqui a vocês hoje. A primeira delas é a gente viver como se não tivesse pecados. Achar que você e eu conseguimos ser perfeitos. Que somos perfeitos. E também ligado a isso, querer exigir dos outros que os outros também sejam perfeitos, ou seja, que nunca cometam erros, que não pequem. Quem age assim, na verdade, por mais piedoso que pareça, está desprezando a palavra de Deus. Está desprezando Cristo Jesus, pois Jesus veio para derramar o seu sangue por pecadores, pela humanidade pecadora. E se a pessoa diz assim, olha, eu sou perfeito, eu não tenho pecados, ou eu tenho bem poucos pecados, ela está deixando Jesus de lado, dizendo, eu preciso só um pouquinho de Cristo, ou eu não preciso de Jesus, já que eu sou perfeito, bom ou quase perfeito. E sabemos que quem deixa Jesus tem algo muito sério diante de si. O afastamento de Jesus é tão sério que leva a pessoa à condenação eterna. Você e eu precisamos de Jesus, sim, a cada novo dia, porque nós não somos perfeitos. A segunda grande tentação é viver sem lutar contra o pecado. É quando a pessoa pensa ou age mais ou menos assim. Ela diz, eu sou pecador. E já que isso vai ser assim até o fim da minha vida, não tem por que eu abandonar os meus vícios, os meus erros. Eu não preciso me arrepender, mudar de vida. A pessoa que age assim, infelizmente, se afunda cada vez mais num lamaçal de pecados. Ela se afasta cada vez mais da palavra de Deus, tapa seus ouvidos, endurece o seu coração para o Senhor. E sabemos também que o fim de alguém que age assim e pensa assim é terrível, porque a pessoa que deixa a palavra de Deus não quer saber da orientação de Deus para a sua vida aqui, também não vai querer saber do que Deus fala para a vida eterna. Qual é o meio que Deus oferece para a vida eterna? Você e eu, sendo servos e servas renovados, perdoados, queremos viver uma vida nova, uma vida que agrada a Deus. E sempre de novo, quando pecarmos, vamos nos achegar a Deus, pedindo perdão em Cristo e buscar forças nele para vencer o pecado, para não cair diante das tentações. Em Cristo, você e eu temos algo muito melhor do que uma fonte da juventude, algo muito melhor do que voltar no passado, do que ficar novo de novo ou novamente. Em Jesus, temos a fonte da salvação eterna. Que você e eu possamos, de fato e de verdade, estar ligados a essa fonte, através da fé, a cada novo dia. E ao mesmo tempo, que nós também compartilhemos essa boa nova com outras pessoas, para que elas também bebam desta fonte
e tenham o consolo verdadeiro, a paz verdadeira que vem somente por meio de Jesus. Que o nosso Senhor guarde a você e a mim nesta certeza. Amém. A você que nos acompanhou até aqui, queremos estender a nossa gratidão e ao mesmo tempo desejamos que Deus siga abençoando e guardando você e sua família hoje e sempre. Por isso nós dizemos assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, hoje e sempre. Amém. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador.